aí, meu povo, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha. Ó, uma das contribuições mais relevantes para a organização dos elementos químicos foi realizada pelo russo Dmitry Mendeleev em 1869. Ele foi o primeiro a reconhecer que a relação dos elementos químicos conhecidos até então estava incompleta e que novos elementos seriam descobertos futuramente. Assim, Mendeleev deixou lacunas na sua tabela que seriam preenchidas posteriormente, mas o mais surpreendente foi que ele previu com precisão as propriedades dos elementos que faltavam. Posteriormente, o modelo da tabela periódica de Mendeleev foi aprimorada por Moseley. Peraí, veja bem. Mendeleev dizia que os elementos estavam na ordem crescente de massa atômica ou peso atômico, né? Já Moseley colocou eles em ordem crescente de número atômico, mas todo mundo que está na mesma família tem propriedades semelhantes. Aí ele diz, ó, neste ano celebram-se 150 anos da organização da tabela periódica realizada por Mendeleev. Isso aí em 2019, tá? De acordo com seus conhecimentos a respeito da tabela periódica atual, pode-se afirmar que, pessoal, os elementos químicos estão organizados na ordem crescente de massa atômica? Não. Quem falou massa atômica foi Mendeleev, tá? Que é a tabela periódica moderna, mas não é a atual. Então está falsa a letra A. As colunas da tabela periódica são denominadas linhas, grupos ou famílias. As colunas da tabela periódica são denominadas períodos, linhas, grupos ou famílias. É verdade isso, né? Mas veja, isso é da tabela periódica atual ou já é da tabela periódica de Mendeleev? Entendeu? Então, pessoal, isso aqui é da tabela de Mendeleev, né? Não é da tabela atual. C. Os elementos químicos mais eletronegativos estão localizados na parte inferior esquerda da tabela. Não, elas estão na parte superior direita, que é a turma do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospício, né? Os elementos mais eletronegativos da tabela. D. Os elementos químicos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Aí sim, os elementos químicos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons, já que a tabela periódica moderna ela é baseada no número atômico, no número de prótons. E letra E, os elementos químicos pertencem ao mesmo período, possuem propriedades semelhantes. Isso nunca foi da tabela periódica moderna. Então, camada de valência, que é a última camada, que apresenta o mesmo número de elétrons. Então, a resposta da questão, letra D. Gostaram dessa? Tranquila? Beijão.